Senhor, Senhor, que os verbos luminosos do amor, da perfeição, da liberdade inflamem minhas vozes neste instante, que o meu grito bem alto se levante, conduzindo a mensagem benfazeja das esperanças para a humanidade. Senhor, Senhor, que paire sobre o mundo a luz do teu poder inigualável, que os lírios te saúdam, perfumando os arrebóis, as noites, as auroras. Hinos de amor, que os pássaros te elevem dos seus ninhos de plácida harmonia, que as fontes, no seu doce murmúrio, te bendigam com tenra suavidade. Que todo o ser humano se descubra perante a tua excelsa majestade, saturado do amor onipotente que promana abundante do teu seio. Senhor, que a minha voz altissonante se propague entre os homens, que a verdade resplandeça na terra da amargura. Ó Pai, tu que removes o impossível, que transmudas em rosas os espinhos, e que espancas a treva dos caminhos, com a luz que afirma a tua onipotência. Permite que minha alma seja ouvida na vastidão do mundo do desterro, que os meus irmãos da terra me recebam como o ausente invisível redivivo. Irmãos, eis-me de novo ao vosso lado. Venho de esferas lúcidas radiosas, atravessei estradas tenebrosas e sendas deslumbrantes e estelíferas, empunhando o saltério da esperança. Pude transpor abismos de ouro e rosas, sendas de sonho e báratros escuros, planetas como naus sem palinuros, nos oceanos do éter infinito. Contemplei via-lácteas assombrosas, visões de sóis eternos confundidas entre estrelas igníferas distantes. Vi astros portentosos, desferindo harmonias de amor e claridades, e humanidades entre humanidades, povoando o universo esplendoroso. Descansei sobre as ilhas de repouso, em lindos arquipélagos distantes. Habitei os palácios encantados, em retiros de amor calmo e sereno, onde o solo é formado de ouro e neve, onde a treva e onde a noite são apenas recordações de mundos obscuros, onde as flores do afeto imperecível não se emurchecem como sobre a terra. Lá, nesses orbes lúcidos divinos, o amor, somente o amor, nutre e dá vida. Somente o amor é a vibração de tudo. Vi céus por sobre céus inumeráveis, mundos de dor e mundos de alegria, em luminosidades e harmonias aos beijos arcangélicos da luz, que é mensagem de Deus por toda parte, e apenas conheci um pormenor, um detalhe minúsculo, um fragmento da criação infinita e resplendente. A morte. Vou arrumar a entonação. A morte. A morte é o anjo luminoso da liberdade franca, jubilosa, quando a esperamos tristes e abatidos, quando nos traz imácula e sublime a chama da esperança dentro da alma. Amando-se da vida os bens mais nobres, se o mundo abafa em nós toda a alegria, roubando-nos afetos e consolos, martirizando o coração dorido na cruz dos sofrimentos mais austeros. A morte corrobora as nossas crenças, as nossas esperanças mais profundas, rompendo o véu que encobre a nossa vista, o eterno panorama do universo, e aponta-nos o céu, a imensidade, onde as almas ditosas se engrandecem,
outras almas guiando em labirintos para a luz, para a vida e para o amor. Que representa a Terra ante a grandeza de tantos sóis e orbes luminosos? É somente uma instância pequenina, onde a dor e onde a lágrima divina modelam almas para a perfeição. É apenas um degrau na imensidade, onde se regenera no tormento, que se afasta da luz, onde se regenera no tormento. Quem se afasta da luz e da verdade, ela é somente o exílio temporário, onde se sofre a angústia da distância dos que amamos com alma e com fervor. Morte, que te abençoem sofredores, que te bendiga o espírito abatido, já que és a tenra mão libertadora dos escravos da carne, dos escravos das aflições, das dores, da tortura. Bendigo-te por tudo que me deste, pela beleza da imortalidade, pela visão dos céus resplandecentes, pelos beijos dos seres bem-amados. Senhor, Senhor, que a minha voz se estenda como um canto sublime de esperança, sobre a fronte de todos quantos sofrem, ansiando mais luz, mais liberdade no orbe da expiação e da impiedade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um capítulo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu sou a Tamires Cortá e trago semanalmente a interpretação de um desses capítulos. Estamos no capítulo 9 e esse foi o poema de Fagundes Varela, que se chama Imortalidade, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier. É um livro de poemas. Para quem está acompanhando há mais tempo, este vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente dos outros. E no próximo vídeo, para quem está acompanhando, eu explico um pouco melhor. Eu só quero deixar claro aqui que esse vídeo é em especial ao processo de pandemia que estamos passando. É uma mensagem de consolo a todos os corações que ainda sofrem com o falecimento dos seus entes queridos, os corações que nós sabemos que ainda sofrerão, pois a previsão de talvez controle, se podemos usar assim essa palavra, ainda está um pouco distante das nossas mãos com relação a essa pandemia. Temos ainda muito que aprender com esses desencarnes, com essas mortes, se assim podemos dizer. Por mais que a gente conheça do processo, nós sentimos saudade, sofremos quando desconhecemos o que acontece do outro lado. Então, esse é um vídeo em especial para todos esses corações que passaram por esses processos, porque o capítulo fala sobre a morte. Esse capítulo 9 fala sobre a morte. Então, capítulo 2, que foi trazido pelo Alejandro Victor Daniel Vera. Obrigada, Alejandro, pela sua dedicação em escrever esse capítulo. Mas eu vou dividir ele em duas partes, para que esse vídeo seja mais consolador para todas as pessoas que necessitam de maiores esclarecimentos neste momento de uma forma consoladora. E eu falo mais sobre isso no próximo vídeo. Então, eu vou trazer apenas esse poema. Se você não prestou atenção enquanto eu estava lendo, que às vezes a gente dá uma divagada, né? Volta o vídeo, escute de novo. Mas tem duas partes que eu gostaria de repetir aqui, que nos dá um consolo um pouco maior, né? Uma das partes é que fala assim:
Somente o amor é a vibração de tudo. Vi céus por sobre céus inumeráveis, mundos de dor e mundos de alegria, em luminosidades e harmonias, aos beijos arcangélicos da luz, que é a mensagem de Deus por toda parte. E apenas conheci um pormenor, um detalhe minúsculo, um fragmento da criação infinita e resplandecente. Como esse livro é a psicografia de um poema, de um espírito que está no plano espiritual, então ele fala com tantos detalhes, né, de coisas que ele viu e que ainda assim é muito pequeno diante desse universo criado por Deus, para que a gente tenha um pouco mais de consolo para aquilo que nós vamos fazer depois que nós desencarnarmos e que só o corpo físico morre. Em outros vídeos eu já aprofundei um pouquinho mais sobre isso. E uma outra parte que fala que a morte é apenas um degrau na imensidade, onde se regenera no tormento quem se afasta da luz e da verdade. Ela é somente o exílio temporário, onde se sofre a angústia da distância dos que amamos com alma e com fervor. Falei errado. A terra não é a morte, né? A terra é apenas um degrau na imensidade. Então, a vida que nós estamos vivendo, ou a vida de algum ente querido seu que já se foi dessa vida, é apenas um degrauzinho na imensidade, onde se regenera no tormento quem se afasta da luz e da verdade. Então, quem já se afastou da luz e da verdade está aqui apenas se regenerando, eu, você, todos nós. Ela é somente o exílio temporário, onde se sofre a angústia da distância dos que amamos com alma e com fervor. Então, a gente não lembra disso, mas a gente sofre aqui a distância dos que ficaram lá. E eu vou trazer aqui alguns trechos do livro antigo, que esse daqui foi reescrito 100 anos depois, né? Para a gente trazer um pouco mais de consolo sobre esse assunto da morte. A parte científica mais técnica vai ficar para o próximo vídeo, que eu decidi dividir em 2, né? Então, Leon Denis traz aqui bem no inicinho do capítulo o seguinte: a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo da sua forma fluídica e imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Então, se você começou a assistir os vídeos agora, alguém compartilhou com você esse vídeo, Leon Denis foi considerado um filósofo do século XX, que foi finalzinho ali do século XIX, início do século XX. Esse livro foi publicado no século passado, nós estamos agora no 21, né? E ele traz nesse livro referências de estudiosos da época ali do final do século XIX sobre a espiritualidade, sobre a alma, sobre a dor. E aqui ele está falando das referências que ele tem com relação à morte e que também faz referências com a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. E aí ele cita que a morte é uma simples mudança de estado, porque se a gente está aqui para evoluir, chega uma hora que o nosso corpo, aí fala dele, né? Já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. E aí a gente precisa continuar a evolução em outro lugar, já que esse corpo chega um momento que ela já não nos permite mais dar essa continuidade. Toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até aí latente em nós, vida invisível da terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Depois de certo tempo de perturbação, tornamos a encontrar-nos
além-túmulo, na plenitude das nossas faculdades e da nossa consciência, junto dos seres amados que compartilharam as horas tristes ou alegres da nossa existência terrestre. A tumba apenas encerra pó. Elevamos mais alto os nossos pensamentos e as nossas recordações, se quisermos achar de novo o rastro das almas que nos foram caras. Então, o sofrimento que a gente conhece ali no parto como natural, ele deve ser considerado também como natural no momento do desencarne, já que a gente sabe que as coisas não acabam quando tem a morte do corpo físico. Existe um momento de perturbação, que eles colocam esse nome. Podemos colocar também como um nome de adaptação. Então, algumas pessoas passam até por períodos de sonolência para fazer essa adaptação no plano espiritual, mas aos poucos vai retomando a plenitude das faculdades e da consciência do outro lado. A hora do crepúsculo, quando a noite desce sobre a terra, apodera-se de nós uma espécie de tristeza. Facilmente a afugentamos, dizendo no nosso íntimo: depois das trevas virá a luz. A noite é apenas véspera da aurora. Quando acaba o verão e ao deslumbramento da natureza vai suceder o inverno taciturno, consolamo-nos com o pensamento das florescências futuras. Por que existe, pois, o medo da morte, a ansiedade pungente com relação a um ato que não é o fim de coisa alguma? Eu achei interessante esse questionamento dele e a correlação com as questões da natureza, o dia, a noite, as estações do ano, a luz, né? Porque se a gente for olhar historicamente, e a gente já trouxe aqui nos outros capítulos, a questão que a nossa relação com a morte, com a espiritualidade, ela era um pouco mais intensa há uns séculos atrás. E a gente foi se afastando de um tempo para cá, e estamos percebendo o quão conflituoso é isso, da gente se afastar da nossa espiritualidade e de não buscar entender, enquanto a gente está encarnado, o que nós vamos fazer depois daqui. Porque quando a gente não busca entender, esse temor da morte ele se torna mais vívido. E quando acontece conosco, é mais difícil a adaptação do lado de lá, e quando acontece com pessoas que estão à nossa volta, a chance de haver revoltas com o processo ela se torna um pouco maior, né? Mas quando a gente vai observando as questões da natureza, é um curso natural. Porque que só com a morte a gente vai achar que não tem um pós além disso, né? A morte nem sequer nos priva das coisas deste mundo. Continuaremos a ver aqueles a quem amamos e deixamos atrás de nós. Do seio dos espaços seguiremos os progressos deste planeta. Veremos as mudanças que ocorrerem na sua superfície. Assistiremos às novas descobertas, ao desenvolvimento social, político e religioso das nações. E até a hora do nosso regresso à carne, em tudo havemos de cooperar fluidicamente, auxiliando, influenciando, na medida do nosso poder e do nosso adiantamento, aqueles que trabalham em proveito de todos. Então a gente sabe que tem muitas pessoas que têm medo de morrer por conta de, mas como que vai ficar minha família, mas como que vai ficar o trabalho que eu comecei a realizar, seja ele um trabalho de retorno financeiro ou não, pode até ser um trabalho filantrópico, que a gente conhece várias pessoas que são apegadas a esses trabalhos, de medo de como que as coisas se seguirão. É muito importante nesse momento a gente confiar em Deus, de que há um curso de acontecimentos das coisas e da mesma forma que você foi guiado, foi atraído para certas situações durante a vida, quando você morrer, quando você desencarnar, as coisas vão continuar sendo guiadas e atraídas para o caminho que deve seguir. A gente pode influenciar nesse processo, mas tem a parte da natureza que influencia também.
Então, nós exercemos e devemos exercer trabalhos importantes enquanto encarnados, pois é isso que vai nos garantir a evolução. Mas quando a gente for, o trabalho vai continuar. E a gente pode acompanhar de lá os nossos familiares, pode acompanhar de lá os nossos trabalhos, para quem tem esse receio de acontecer isso, né? Bem longe de afugentar a ideia da morte, como em geral o fazemos, saibamos, pois, encará-la face a face, pelo que ela é na realidade. Esforcemo-nos por desembaraçá-la das sombras e das quimeras com que a envolvem e averiguemos como convém nos prepararmos para este incidente natural e necessário no curso da vida. Então, eu profissionalmente trabalho com a leitura biológica também, e nas avaliações a gente trabalha muito com coisas que já passaram na sua vida, né? As memórias dolorosas que a gente tem, que precisam ser curadas, e o trabalho é esse, é de você encarar face a face os problemas que você tem e de desembaraçar qualquer nó que venha lá de trás, qualquer medo, raivas, mágoas, para que a gente consiga lidar com cada uma das nossas dificuldades com transparência, senão dificilmente a gente consegue resolver elas. E com a morte é a mesma coisa. Em algumas culturas do mundo, a morte é lidada com mais festejo, com mais tranquilidade. Para nós ocidentais, isso é um pouco mais difícil, e tem até alguns países latino-americanos aqui, como o México, que lida com isso com mais tranquilidade, mas é porque não pode ter medo de falar e buscar lidar de frente a frente com esse conteúdo, né? O universo não pode falhar. Seu fim é a beleza, seus meios a justiça e o amor. Fortalecemo-nos com o pensamento dos porvires sem limites. A confiança na outra vida estimulará os nossos esforços, torná-los-á mais fecundos. Nenhuma obra de vulto e que exija paciência pode ser levada a cabo sem a certeza do dia seguinte. De cada vez que a roda de nós distribui os seus golpes à morte no seu esplendor austero, torna-se incentivo para trabalharmos melhor, para procedermos melhor, para aumentarmos constantemente o valor da nossa alma. Eu já ouvi de pessoas da universidade, quando eu fazia mestrado, que essa questão de acreditar em Deus, no espiritual, é só algo para que a gente viva com menos sofrimento, mas é uma historinha, vamos dizer assim, que as pessoas usam para contar, para não desistir da vida. Não tem problema se você começar o caminho de Deus e da espiritualidade assim, sem problemas, desde que você comece. E depois que você buscar referências filosóficas, científicas, de como a espiritualidade cada vez mais vem se tornando palpável para a gente, né? A morte, o plano espiritual, as comunicações mediúnicas, mas a gente vai vendo sentido e uma cadência lógica de informações nisso. Então, o universo não pode falhar, tá tudo muito bem encadeado, e as leis divinas também. Mas se você quiser começar a buscar as leis divinas com isso, não tem problema, pelo menos você não vai desistir da vida e vai ver afago, vai ver o amor de Deus nas situações que muitas das vezes a gente não tem resposta para outras coisas, né? E aí ele fala aqui, a confiança na outra vida estimulará os nossos esforços, torná-los-á mais fecundos. Então, se você quer pensar assim com relação a outra vida, vai fundo, desde que você se mantenha firme na sua caminhada, independente se foi você que desencarnou e está ouvindo isso através de alguém que está assistindo esse vídeo, ou se você passou por alguém que desencarnou e está com sentimentos dolorosos nisso, porque
Nenhuma obra de vulto que exija paciência pode ser levada a cabo sem certeza do dia seguinte. Então, a nossa obra de revolução, né, não tem como ter continuidade se a gente não tiver certeza do dia seguinte. E o dia seguinte aqui, neste caso, é dia seguinte após a morte, de que a gente vai continuar. Muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte, mas sofremos também nas doenças de que nos curamos. No instante da morte, dizem-nos os espíritos, quase nunca há dor. Morre-se como se adormece. Esta opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam, frequentes vezes, para a cabeceira dos moribundos. Aí aqui está falando da mediunidade, da psicografia, né? De pessoas que nos contam isso. E para você que não acredita, se for do desígnio de Deus, ele vai colocar algo na sua vida para você acreditar. Como eu coloquei aqui os relatos de várias comunicações após a morte, que eu acho que está assim no capítulo para trás, de como que as pessoas foram convencidas de que aquela comunicação era verdadeira. E as situações são bem interessantes. Sugiro que você assista, caso não tenha assistido. E por último, para a gente finalizar o vídeo de hoje, que vai ser bem mais curtinho do que o normal, no estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios na névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam à terra, a sair da sombra em que está imersa. É por isso que as preces inspiradas pelo coração, pronunciadas com calor e convicção, principalmente as preces improvisadas, são salutares, benfazejas para o espírito que deixou a vida corporal. Pelo contrário, as orações vagas, pueris das igrejas são muitas vezes ineficáveis. Pronunciadas maquinalmente, não adquirem um poder vibratório que faz do pensamento uma força penetrante e, ao mesmo tempo, uma luz. Para finalizar, a gente traz esse trecho aqui por conta da importância de você que está assistindo esse vídeo encarnado, de orar com sentimento verdadeiro, com intenção para quem desencarnou, para auxiliar nesse processo de desencarne. E para você que está ouvindo isso em espírito, através de alguém que está ouvindo, de você também retomar a sua oração para que os seus familiares aqui estejam bem, ou para que você consiga o seu equilíbrio espiritual através da oração. A oração que ela é feita maquinalmente, ela é explicada hoje pela ciência através dos estudos da vibração, que eu já citei em outros vídeos. Sugiro que você vá lá para assistir, para você entender um pouquinho melhor por que as orações feitas maquinalmente não têm o mesmo resultado do que as feitas com intenção. Tem uma pesquisadora que até fala que a oração ela é pensamento forte, e é por isso que ela tem tanto resultado, porque quando a gente pensa com força, quando a gente coloca intenção no processo, tem mais chance daquilo acontecer, porque a gente vai movimentar energia para isso. Diferente de uma pessoa que está depressiva, deprimida, para baixo, você chama essa pessoa para sair, não quero, vamos arrumar a casa, não quero, vamos melhorar o seu trabalho, não quero. Olha a vontade, né, da pessoa. Então não tem tanta intenção. Agora, quando a gente se movimenta com intenção, quando uma oração é feita com intenção, as coisas acontecem, né? Então, esse é um vídeo mais curtinho, Morte Parte 1. Deixo aqui para vocês como um consolo para todos os que passaram por
A gente pode alterar, né, essa frase perda de entes queridos para todos aqueles que passaram por um afastamento físico temporário de entes queridos. Esse afastamento espiritual não ocorre desde que o seu pensamento esteja na pessoa, ele não ocorre. Mas como a gente não treina muito isso no dia a dia, é difícil a gente sentir esse pertencimento só através do pensamento, mas é possível, tá? É possível através do treino. Se você está assistindo isso e lembra de alguém que tenha passado por esses afastamentos físicos temporários através do Covid-19 e qualquer outro falecimento, compartilhe também para que essa pessoa sinta um pouco de conforto, de ver a importância da oração, de saber o que acontece depois e de que está tudo dentro da organização divina para acontecer. Não tem por que ter sofrimento do lado de lá se existe uma paternidade divina. Mas quem está aqui precisa confiar nisso e quem está lá também. E para você ajudar a pessoa que está do lado de lá, a sua oração tem muita eficácia, apesar da gente achar que não. A gente duvida, mas tem muita eficácia. Te aguardo então no próximo capítulo. Mentira. Te aguardo então no próximo vídeo, que vai ser o mesmo capítulo 10 da morte, parte 2. Até mais!